Deus sabe que nos trajo aqui. Glória a Deus. Cada vez que nós chegamos em um lugar, é porque Deus nos trajo a esse lugar. Jesus. Nos trajo a esse lugar porque Deus tem um propósito em nossa vida. Deus glorioso. Amém? Amém. Glória a Deus. E Deus bendiga as suas vidas. Que possamos juntos crescermos em conhecimento de Cristo nesse lugar. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Estou feliz essa noite pela presença dos nossos queridos irmãos. Nós oramos para que eles pudessem estar conosco. Pedimos a Deus para que possamos. Não está escutando ele? Está baixo, pastor. Está baixo? Amém? Glória a Deus. Amém. Porque o retorno está um pouco alto, vocês poderiam pesquisar. Amém. Nós oramos para que eles pudéssemos estar conosco. Amém. Amém. Aleluia. Então Deus proveu esse dia para que vocês estivessem aqui. Graças a Deus. Uma igreja. Então é uma vitória a mais no reino de Deus, uma vitória Aleluia. de oração, que a igreja tem conquistado. Amém? Sim, Senhor. Amém. Abençoe então a vida dos irmãos. Amém. Nós, na Jesus. semana passada nós começamos uma mensagem que nos fala de quem somos e onde nós estamos. Mas pelo que eu pude conversar com os irmãos depois, há uma dificuldade de entender ou de compreender ou de aceitar a situação espiritual que nós vivemos. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre do nosso homem interior, do nosso espírito, daquilo que nós somos em Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 6, Deus cria o homem. Eu gostaria de repassar um pouquinho essa parte. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim, eu só vou ler, se os irmãos prestarem atenção, não é ainda a mensagem dessa noite, mas é um pouquinho da semana passada. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Você vê que nós entendemos que Deus criou o homem. E eu não entendia muito bem por que Deus tinha criado o homem no capítulo 1 e Deus tinha formado o homem no capítulo 2. Depois o Espírito Santo essa semana me fez entender uma coisa interessante. Que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem no espírito. Era um homem espiritual. E quando Deus cria o homem espiritual, Ele formou todas as coisas e deu a ele a autoridade, ao homem espiritual. Amém. Depois do capítulo 2 de Gênesis, ele criou, ele formou o homem. Gênesis 2:5 diz, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o homem, o Senhor, Deus, ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivá-lo. Versículo 6, todavia brotava água da terra e irrigava sobre a superfície do solo. Gênesis 2:7 diz assim, então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Aleluia. Amém? Então no capítulo 1, não sei se vocês estão com calor, mas eu estou com calor aqui. Estou com calor, bem. Vou desligar, tá bom? Pode desligar? Está quente, está muito calor. Tá aqui. É bom ligar o frio. Já desliguei, pastor. No capítulo 1, Deus criou uma coisa que nós temos que entender. Tudo que nós temos na nossa vida e tudo que nós vamos conquistar na nossa vida, primeiro Deus forma lá em cima. Por isso que é importante nós entendermos onde nós estamos e onde nós nos movemos no mundo espiritual. Se nós não entendemos quem nós somos e onde nós estamos em Deus, é difícil nós acessarmos esse lugar para requerer das mãos de Deus aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Então é importante nós entendermos essa mensagem para que você seja mais efetivo na sua vida espiritual. Então, primeira coisa que nós temos que entender, Deus forma o homem espiritual e dá a ele todas as coisas. Depois que Deus formou o homem espiritual, o espírito do homem, e deu a esse espírito toda a ordem, tudo aquilo que ele deveria fazer quando ele estivesse na terra, depois ele manifestou esse querer quando Deus forma o homem no capítulo 2. Amém? Então, primeira coisa, todas as coisas estão feitas para nós no céu, mas elas precisam ser manifestas na terra, para que isso venha a tornar-se realidade. Aleluia. Amém? Amém. Então nós temos uma conexão com Deus pelo nosso espírito. E nós entendemos, irmãos, que se nós não acessarmos
acessarmos esse lugar em Deus, nós não vamos requerer as maiores bênçãos que estão programadas para a nossa vida. A mente do cristão de hoje, ele está programado da seguinte forma: nós vamos orar a Deus para que Deus envie a nós aquilo que nós necessitamos, amém? Amém. Está errado viver assim? Não, não está errado. Só que esse é o primeiro nível de intercessão que nós temos. Deus, ele vai fazer com que nós trabalhemos nesse primeiro nível de oração, de intercessão, pedindo a Deus para que Deus possa nos abençoar, mas no momento em que nós estamos trabalhando neste primeiro nível de intercessão, de ligação com Deus, Deus está construindo uma via de acesso para que você tenha o acesso a este lugar na frente do santuário de Deus. Nós temos livre acesso ao santuário de Deus. E muitas vezes nós não usamos esse acesso para entrar na presença de Deus, para requerer aquilo que está preparado para nossas vidas, porque nós sempre esperamos aqui embaixo. Nós esperamos orando a Deus, pedindo a Deus que Deus abençoe nossas vidas, sendo que Deus já tem preparado todas as coisas no mundo espiritual para nossas vidas. Eu sempre conto um testemunho de um irmão, que ele foi elevado aos céus, né, e um anjo do Senhor levou ele a alguns galpões muito grandes no céu. Assim ele transmitiu a mensagem que ele tinha visto. E quando ele chega lá, ele viu que tinha nesse galpão havia muitos pacotes grandes estavam armazenados. E ele viu um outro lugar que tinha poucos pacotes pequenos. Ele perguntou para o anjo: por que aqui só tem pacotes grandes? Né? E os pequenos quase não tem pequenos presentes, ou seja, preparado aqui em cima. Ele falou assim: é que toda vez que o anjo do Senhor leva alguma coisa grande para entregar para alguém lá na terra, alguma coisa acontece e esses presentes voltam de novo para aqui para cima. E os menores somente estão sendo entregues. Muitas vezes nós vivemos nossa vida como cristão, vivendo simplesmente com aquilo que nós necessitamos. Deus tem muito mais para nossas vidas. Aleluia. Deus tem muitas coisas grandes para nossas vidas. Mas infelizmente a fé que nós operamos, o conhecimento que nós operamos, ele simplesmente nos permite ter acesso às pequenas coisas. Nós somos gratos a Deus pelas pequenas coisas, mas Deus quer fazer com que você viva uma vida de abundância, amém? Aleluia. E essa vida de abundância você vai ter acesso quando você tem um conhecimento desse acesso, de entrar na presença de Deus para requerer aquilo que Deus planejou para nossas vidas. Aleluia. Nós temos lutas, nós temos batalhas e todas as coisas, como eu estava falando embaixo da intercessão hoje. A lutas e batalhas que o inimigo coloca na nossa vida não é para derrotarmos a nossa vida, é para tirar você do foco, de você chegar e cumprir a meta que Jesus preparou para nossas vidas. Todos nós temos em Deus um lugar para chegarmos. Amém? Amém. Nós temos um propósito a ser cumprido na terra. Aleluia. Eu sempre falo que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus. Por quê, pastor? Porque o meu propósito vai se cumprir 100% quando o propósito da irmã Patrícia, por exemplo, estiver junto comigo. E o dela não vai ser completo se ela não estiver andando junto comigo. O da irmã, do irmão, de todos os irmãos que estão aqui, fazem um conjunto para que o propósito da minha vida se cumpra. Aleluia. Deus me chama para o pastorado. Eu não poderia ser completo no pastorado se não tivessem vocês aqui. Deus. Não há pastor sem ovelha. Sim. Então, se Deus me chama para ser pastor de ovelhas, Deus vai providenciar quem? As ovelhas. E vocês não vão ser alimentados se não tiver um pastor, amém? Sim, Deus. Então o propósito da minha vida só se cumpre com vocês, e o propósito da vida de vocês só se cumpre quando eu estou junto com vocês. Nós andamos juntos. Deus. Então nós precisamos entender uma coisa: Deus, ele une propósito, porque há um propósito na vida de cada um de vocês traçado desde o dia que você saiu do céu. Você veja que Deus, quando formou o homem espiritual, Deus já deu a ele uma ordem. Você vai lá, você vai dominar sobre as aves, sobre os animais, sobre os répteis e todas as coisas. Deus então está dando para ele, o homem espiritual, um domínio, para que ele dominasse todas as coisas. Aleluia. Né? Esse domínio ele entregou quando peca, Adão e Eva peca no paraíso, ele entrega este domínio a Satanás. Só que Satanás só teve esse domínio nas suas mãos até o dia que Jesus morre na cruz do Calvário. Porque hoje o representante de Deus, da raça humana diante de Deus, é Jesus Cristo, e não Satanás. Glória a Deus. Amém? Então nós temos um representante diante de Deus. Então esse representante morre na cruz para abrir um caminho que antes nós já tínhamos, mas quando Adão peca,
ele sai da glória de Deus, somos destituídos da glória de Deus pelo pecado de Adão, então nós estamos longe de Deus, nós não temos mais esse acesso, não tínhamos mais esse acesso à presença de Deus, como Adão ele tinha antes da queda. É. Amém? Amém. Eu vi um pastor dizer uma vez que o mundo espiritual, antes da queda, ele vivia junto com o natural. E nós temos este poder nas nossas vidas hoje, de trazer esse mundo espiritual para atuar no mundo natural. Porque Jesus, quando morre na cruz, ele tira o empecilho, a barreira que tinha entre eu e Deus, entre vocês e Deus, entre a igreja e Deus, para que hoje nós pudéssemos trazer novamente esse poder espiritual para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Aleluia. Então, quando Jesus ele morre na cruz, ele constrói um caminho, né? Constrói um caminho, mas se nós não entendermos que nós temos que entrar nessa presença de Deus, se nós não temos o conhecimento de como atuar ou como manifestar este reino, como entrar na presença de Deus, nós vamos viver simplesmente sendo supridos nas nossas necessidades. Nós nunca vamos viver em abundância, porque Jesus disse que nós viveríamos uma vida de abundância. Aleluia. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando Glória se fala a de Deus. vida em abundância, a igreja está tão mentalmente transformada que eles falam assim, vida em abundância, isso é vida eterna. Não é verdade? É, Deus. Quando se fala em vida em abundância, a primeira coisa que você vê na tua mente, o dia que eu morrer aqui nessa terra, eu vou ter vida eterna, lá eu vou ter abundância. Não, Jesus está preparando a tua vida, a minha vida, para viver em abundância nessa terra. Porque a palavra de Deus diz que nós reinaremos em vida, como vimos na semana passada. Para mim reinar em vida, para mim ter esse reino em vida, eu preciso ter abundância. Porque nunca vi um rei passar necessidade, vocês viram? Não. E nós somos reis e sacerdotes, É, Deus. feitos pelo sangue do Cordeiro. Não foi por mérito meu, não é por mérito de você. Se fosse pelo nosso mérito, nós não teríamos nada. Nós não fomos feitos justos diante de Deus por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que deixamos de fazer. Nós somos justos diante de Deus por aquele que nos justificou diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não posso me gravar dizendo assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso ou aquilo, porque Deus, por seu Jesus. Filho Jesus, na cruz do Calvário, me permite andar nesse lugar. Amém. Glórias. Amém? Amém. Então, se nós entendemos que nós temos acesso a esse lugar de bênção, de maravilha diante de Deus, está preparado para cada um de nós, nós temos então um caminho a trilhar. E é este caminho que Satanás vai atrapalhar a tua vida. É este caminho, é este propósito na tua vida que Satanás vai colocar os empecilhos, as barreiras. Mas como disse Jesus a Pedro, quando Satanás pediu para sarandear a vida de Pedro, para sacudir a vida de Pedro, Jesus olha para Pedro e Pedro pergunta para Jesus, Jesus, Senhor, o que o Senhor pediu para o Pai? Que não te falte a fé. Oh, glória. Então, o que acontece, irmãos? Quando nós entramos em uma luta, nós não entramos em uma luta porque nós queremos. Muitas vezes as lutas aparecem na nossa vida para que nós podemos sermos trabalhados por Deus. Não é fácil passar pela luta, mas quando nós passamos pela luta, nós saímos fortalecidos, nós saímos dessa luta com uma intimidade maior com Deus, reconhecendo quem é Deus e quem é o nosso Pai, que está sobre todas as coisas. E Ele nos capacita a superar todas elas. Nós somos capacitados por Deus, através do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na nossa vida, a superar todas as barreiras e todas as dificuldades que o mundo espiritual pode colocar na nossa vida. Isso é tão importante você entender, que você fala assim, as lutas acontecem no mundo natural. Quem colocou essas coisas? Quem permitiu essas coisas? Veio do mundo espiritual. Satanás não é espírito? E como é que ele pode interferir na tua vida natural? E por que eu, sendo natural, não posso intervir no mundo espiritual? Sim, Deus. Então é esse mecanismo em que a igreja foi, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer isso? Sabotada. A igreja de Cristo foi sabotada nesse conhecimento. E é um dos principais conhecimentos que todo cristão deveria ter na sua vida. Que se você não tem acesso a esse tipo de conhecimento, você não tem acesso às bênçãos maiores de Deus. Verdade. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia hoje.
Deixa eu voltar aqui para a mensagem de hoje, não a mensagem de semana passada. ¿Qué libro pastor? Aleluia. Hebreus, Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Hebreus, capítulo 4 e versículo 16. Amém. Amém? Deixa eu tirar esse ar, tá muito suando, cara, tá muito quente. Calor aqui, tá? Tá quente, né? Jesus que quería ver as crianças. Não ligaram agora? No, ya desligamos. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: Assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O que ele está dizendo aqui no princípio do versículo? Assim nos aproximemo-nos do trono da graça. Nós temos que nos aproximar do trono da graça para acharmos o quê? A fim, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. Então nós estamos convidados por Jesus, vamos dizer assim, porque Ele construiu esse caminho, a entrarmos na presença de Deus. E muitas vezes as pessoas pensam que entrar na presença de Deus, viver no mundo espiritual, entrar nesse lugar onde Deus está sentado sobre o seu trono, no céu, é um momento em que nós morremos aqui na terra, amém? É assim que nos ensina. Quando você morre aqui, você vai ter acesso ao mundo espiritual, você vai estar naquele lugar. Não, você já está nesse lugar. Você já está nesse lugar. Então você não precisa morrer fisicamente para você entrar neste mundo que foi preparado para nós. Por quê? Por que se fala isso, pastor? Porque veja só, vamos, versículo, capítulo 10 agora de Hebreus. Eu quero que vocês só prestem atenção, não precisa achar. Se quiserem marcar, podem marcar. Capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Então Jesus, ele constrói um caminho. Amém? Amém. Pelo sangue do Cordeiro. Ele constrói esse caminho para quê? Para que nós, irmãos, tenhamos plena confiança de entrar neste lugar. Lugar santíssimo, irmãos, era o lugar onde somente o sacerdote, uma vez por ano, no Antigo Testamento, entrava para aspergir o sangue feito pelo pecado do povo de Israel. Ele entrava nesse lugar para espargir este sangue sobre o altar, o lugar santo dos santos, onde Deus estava com a sua presença. E era uma vez por ano, o sacerdote tinha que entrar ali dentro, o sumo sacerdote. E ele entrava, diz a palavra de Deus, os historiadores, que ele entrava amarrado pela sua cintura, e nas suas vestes tinha sinos. Para quê, pastor? Porque quando ele fosse andando, o sino ia tocando. E quando esse sino parasse de tocar, ele tinha que ser puxado lá dentro com uma corda, porque ninguém podia entrar na presença de Deus, porque ele já estava morto. Então, para entrar lá, realmente tinha que ter muita confiança e ter realmente uma vida santa para entrar na presença de Deus. E hoje Jesus, pelo seu sangue, ele nos torna puros diante dele. Aleluia. Ele nos santifica, ele nos purifica, ele nos transforma, nos dá a possibilidade de entrar no lugar santo dos santos. Querido, isso é tremendo. Amém. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, este véu que separava o santo, o lugar santo dos santos, do lugar onde as pessoas entravam, foi rasgado de cima a baixo. Glória. Dizendo ao Pai, dizendo, não necessito mais dessas coisas, eu não necessito da barreira que colocava entre eu e o meu povo. Hoje eu e o meu povo somos um, porque quem está em Cristo Jesus é um com Cristo. Amém, Deus. Então nós temos livre acesso ao lugar santo dos santos, nós somos transformados e abençoados pelo sangue do Cordeiro. Então nós temos acesso a esse lugar. E esse lugar não temos acesso somente no dia em que eu morrer. Eu tenho acesso agora, já, neste momento. A partir do momento que você aceita Jesus, você tem acesso a esse lugar santo dos santos. Amém? Então ele sigue dizendo, a palavra de Deus, Hebreus 10, 20 agora. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo.
Hebreus 21, 10, 21. Temos, pois, um grande sumo sacerdote na casa de Deus. Hebreus 22. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações espargidos para nós purificar de toda a consciência, culpa do nosso corpo, lavados por água pura. Irmãos, a palavra de Deus diz aqui, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus pelo sangue do Cordeiro. Amém? Mas só que a igreja, ela foi adestrada, ensinada para entrarmos na presença de Deus no dia que nós morrermos. E não é assim. Você tem livre acesso hoje. Aleluia. Porque veja no versículo que nós lemos, no primeiro Hebreus 4,16, diz assim: a fim de recebermos misericórdia, encontremos graça e que nos ajude na nossa necessidade. Querido, isto mostra, confirma o que eu estou dizendo para vocês. Porque no dia em que nós morrermos ou formos arrebatados e estivermos com Cristo, nós não temos necessidade de nada. Nós não vamos ter mais necessidade de nada. Nós não vamos precisar de misericórdia. Ou acaso quando eu morrer e for ressuscitado com Deus e for levado, arrebatado, junto com Jesus Cristo, eu ainda vou ter necessidade de alguma coisa. Vocês concordam comigo? Porque no dia que eu morrer e for levado aos céus, eu não tenho necessidade de nada. Eu não vou ter mais aflições na minha vida. Glória a Deus. Aquele lugar é o lugar onde Deus enxuga toda lágrima. O lugar de estar na presença de Deus, no dia que eu morrer, vai ser um lugar de descanso. Não há mais luta a ser vencida. Aleluia. Eu não tenho mais que precisar da misericórdia de Deus, porque eu já estou na presença dEle. Amém. Eu não vou ter necessidade de nada na minha vida se eu estiver na presença dEle. Então esse texto está dizendo que nós temos que entrar na presença de Deus em vida, aqui, agora, já. Aleluia. Para requerermos de Deus as bênçãos que Ele tem, para nos ajudar nos conflitos, nas lutas e nas batalhas que nós estamos tendo hoje aqui. Esse lugar é um lugar para que possamos estar diante de Deus. E não é para os pastores, para os ministros da igreja. Não, é um lugar para todos nós. Para todo aquele que é guiado pelo seu Espírito, todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, você tem acesso a esse lugar. Amém. Aleluia. Para você chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu preciso de um milagre. E você requerer de Deus este milagre. Não é porque nós somos bons e nós somos merecedores disso, é porque nós somos feitos, abençoados pelo sangue do Cordeiro, pela vida e morte de Jesus. Aleluia, Deus. É esse lugar que nós temos que ter acesso. E Ele nos mostra, Ele nos fala todas as vezes, Ele está nos dando indicações, nos mostra na palavra. O problema é que nós somos adestrados de uma maneira, formados de uma maneira em que nós vemos somente numa parte natural das coisas. Deus fez primeiro o espiritual. Depois Ele transformou aquilo que Ele havia estabelecido no céu. Desceu na terra, formou o homem do pó da terra e lançou sobre ele aquilo que Ele havia determinado e construído lá em cima. Amém. Então nós somos seres espirituais. Somos religados ao Senhor através do sangue e da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Jesus não só morreu na cruz do Calvário para dar ao homem a oportunidade de entrar na vida eterna. Como eu falei semana passada, a eternidade não começa depois da minha morte aqui na terra. A eternidade começa no dia que eu aceitei Jesus. Amém. O dia que eu aceitei Jesus, começa a minha vida eterna. Eu não vou esperar morrer no corpo físico para ser levado diante de Deus para começar uma vida eterna. Não. Porque você veja que aquele que ficar na terra e Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele vai nos levar com Ele do jeito que nós Amém, estamos. Jesus. Nós vamos, Aleluia. no momento em que for arrebatado, nós vamos receber um corpo glorificado. Sim. E tudo aquilo que nós vivemos aqui na terra, nós vamos ter memória de tudo isso, de todas essas coisas. Então nós temos o livre acesso diante de Deus. E esse livre acesso diante de Deus não é depois da nossa morte. Nós temos que ter acesso hoje. Então hoje, com toda a confiança de fé, com toda a convicção no teu coração, quando você colocar os teus joelhos para orar na sua casa, você precisar de uma necessidade, suprir uma necessidade na sua vida, seja ela qual for,
você tem livre acesso ao coração do Pai. Aleluia. Aleluia. E Ele vai ter maior prazer em recebê-lo lá em cima. Glória a Deus. Ele vai ter o maior prazer em receber você lá em cima e te presentear com aquilo que você necessita. A palavra de Deus diz que mesmo antes de você pedir qualquer coisa para Deus, Ele já sabia da tua necessidade. Amém. Mas Ele precisa ouvir da tua boca, Sim, dos teus Deus. lábios falar assim, eu necessito, Pai. Obrigado, Jesus. Eu necessito ser fortalecido, eu necessito ser curado, eu necessito ser direcionado, eu necessito do Teu Espírito para viver uma vida em comunhão contigo. Amém. Eu preciso do Teu Espírito Santo para que o Espírito Santo me revele Cristo na minha vida natural. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo não está sobre a nossa vida para dizermos, eu sou aquele que porta o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo está na nossa vida com um propósito, revelar a Cristo Amém. como Ele é nas É, nossas Deus. vidas. Aleluia, Jesus. E essa palavra de Deus, essa palavra de hoje mostra que você tem muito a aprender com Deus. Você tem muito a viver aqui nesta terra, transmitindo aquilo que Deus tem preparado lá no céu. Você não foi levado a ser sumo sacerdote, o sacerdote, como diz em Pedro 2,9, nós somos comprados por um preço muito alto. Somos reis e sacerdotes Amém. nesta terra. Não é simplesmente para ter o título, mas sim para manifestar o reino que Deus já tem preparado no céu, para manifestar este reino aqui na terra. Graças a Deus. Nós temos a autoridade sobre a nossa vida para manifestar aquilo que Deus tem determinado no céu, manifestar aqui nesta terra. Aleluia, Jesus. Mas para trazer isso, nós precisamos ter consciência que nós vivemos nesse lugar. Como eu disse a semana passada, nós estamos em dois lugares ao mesmo tempo. Nós estamos sentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, mas nós Amém. estamos ministrando a palavra de Deus aqui neste lugar. Glória a Deus. Amém? Exatamente neste momento, o meu espírito está conectado com Deus, com o Espírito Santo, recebendo aquilo que Deus tem para a igreja. Né? Eu lembro de um pastor que ele falava que no momento em que o pastor começa a pregar, naquele momento já não é mais ele pregando, mas é o Espírito Santo de Deus que desce sobre ele, manifestando a Amém. vontade de Deus à igreja. Amém. Trazendo a vontade de Deus à igreja. E se essas mensagens têm vindo a nós, ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, é que Deus está nos levando a lugares mais altos na nossa vida espiritual. Aleluia. Vai ser muito fácil você começar a entender a partir de agora, você ver o Espírito Santo falando contigo, você entender que é Ele que está te direcionando. Pastor, mas eu estou ligado nesse lugar, nesse mundo espiritual, eu tenho dois tipos de influência. Amém? Pode concordar comigo? Uhum. Não concordaram porque vocês não sabem o que eu vou falar depois. A igreja sempre é assim, a igreja sempre tem pé atrás com o pastor. Quando o pastor pergunta alguma coisa, ele fala assim, se eu falar isso, ele pode falar isso. Se eu falar aquilo, ele pode falar. Por quê, irmãos? Veja que Pedro, quando Jesus pergunta para ele assim, quem diz os homens que sou eu? Aí os discípulos falam assim, alguns dizem que o Senhor é Elias, o Senhor é alguns dos profetas. Aí Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro, levado pelo Espírito Santo, ele fala assim, você é o Filho de Deus. Aí Jesus responde, bem-aventurado és tu, Pedro, que não fosse carne ou sangue que te revelasse, mas fosse o Espírito de Deus que te revelou. Amém. Agora eu digo uma coisa, onde estava conectado Pedro naquele momento? Como ele recebe, estando ele na terra, uma palavra do Pai através do Espírito? O Espírito de Pedro estava conectado no mundo espiritual, que recebe esta palavra, e ele então transfere para o mundo natural aquilo que ele recebeu do Pai. E Jesus confirma isso, ele fala assim, bem-aventurado és tu, Pedro, que não fosse carne ou sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Amém. Então onde estava Pedro naquele momento? Se o Pai, o próprio Jesus falou assim, meu Pai que está no céu, onde estava Pedro para receber aquela mensagem? Exatamente no lugar onde eu estou falando para você que você tem direito a entrar. E ele recebe e ele manifesta então aquilo na terra. Depois desse versículo, você vai rever no mesmo tema, no mesmo texto, no mesmo capítulo, você vai ver que quando Jesus fala que ele tem que morrer na cruz do Calvário, Pedro fala assim, de jeito maneira, o Senhor não vai morrer, se o Senhor morrer, nós morremos juntos, nós não vamos deixar que isso aconteça. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, sai de reto, Satanás. Aí eu digo para você, de onde veio essa mensagem? No espírito de Pedro. Então, quando nós estamos ligados no mundo espiritual, nós temos dois tipos de influência: o de Deus e as influências de Satanás.
E pastor, como é que eu faço para descobrir essas coisas? Pastor? Como é que eu faço para entender essas coisas? Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ter discernimento de espírito para receber aquilo que é de Deus e rejeitar aquilo que é de Satanás. Pastor, mas como é que eu posso ter uma base para que eu possa entender essas coisas? Eu não sei se eu anotei aqui. Acho que não anotei. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Deixa eu pegar a minha Bíblia. Esse texto não estava no contexto, mas Deus colocou ele no contexto, viu? Hebreus capítulo 4. Abram aí comigo. Vamos ver onde está o filtro em que nós temos que, então, Hebreus capítulo 4. Versículo 12. 12. 2. Aí. 4, 12. 4 2. Deixa eu confirmar. É, ok. Minha Bíblia está cheia de folhinha no meio da. Daí quando você abre um capítulo, ele voa para o outro. Hebreus capítulo 4, e no versículo 2 diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Amém. Quero que os irmãos prestem atenção nessa parte aqui. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Amém? O que penetra até a divisão da alma e do espírito? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, ela está entre o espírito e a alma. Amém? Amém. Eu expliquei isso alguns anos, lembra? Acho que a maioria dos irmãos não estavam, lembra? Eu fiz no quadro, isso, pastor Luiz. Por que é importante você conhecer palavra, logos? A palavra escrita, logos. No Antigo Testamento diz que a palavra escrita, essa palavra aqui, é chamada logos. E a palavra revelada é a palavra rema. As duas têm que andar sempre juntas. Primeiro, temos que ter o conhecimento da palavra escrita. Porque essa palavra escrita vai ser o filtro que você vai detectar aquilo que vem do diabo e aquilo que vem de Deus. Amém? Amém. Que veja que Jesus venceu Satanás no deserto por onde? Pela palavra. Então, quando nós recebemos alguma mensagem, nós detectamos pelo conhecimento da palavra de Deus na nossa vida, que está entre a alma e o espírito, porque tudo que vai vir sobre a nossa vida de influência, ele virá via espírito, não virá de uma voz, não, ele vai vir através do teu espírito, porque o teu espírito está conectado com o mundo espiritual. Amém? É hora de trabalhar. Amém? Amém. Tudo aquilo que está ocorrendo no mundo celestial, onde nós estamos assentados em Cristo Jesus, o nosso espírito está assentado em Cristo Jesus, está recebendo influências. Essa influência ela vai ser detectada pelo conhecimento da palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque nós recebemos alguma coisa do inferno por não ter conhecimento da palavra, somos enganados por um espírito maligno. Por isso que existe até um dos espíritos chamado espírito de engano. Ele vem como se fosse verdade, mas não tem fundo de verdade. Ele vem para te enganar e te tirar do propósito de Deus. Por isso que é importante nós entendermos Bíblia e entendermos como é que funciona esse funcionar no mundo espiritual, para que eu possa ter a certeza de onde vem aquilo que está sentindo no meu espírito. Quando eu recebo algo de Deus, eu recebo no meu espírito e ele confirma com a palavra logos, aquela palavra rema, que é a revelação. E outra coisa que eu quero ensinar para os irmãos, a palavra revelação, a palavra rema, que vem da revelação do espírito, ela nunca vai vir fora do contexto da palavra logos. A palavra escrita é a palavra base que o Espírito Santo vai usar para que você possa entender que aquilo que você está recebendo é uma revelação do Espírito.
que é uma revelação genuína de Deus para a tua vida. E quando vier uma outra revelação que não procede de Deus, chega no momento do filtro da palavra de Deus que está metido entre a alma e o espírito, que é a palavra, você vai detectar, falei, isso aqui não tem fundamento bíblico. E se não tem um fundamento bíblico, você vai rejeitá-lo. Porque quando nós aceitamos uma palavra de revelação na nossa vida, nós começamos a declarar isso. E esse é o maior problema, o maior perigo da igreja, é quando nós declaramos coisas que não procedem de Deus. Porque esse tipo de palavra, por mais que sejam palavras bonitas, ele traz morte, porque ele não procede da vida. Então esse filtro importante na nossa vida, a palavra de Deus. Aleluia. Quando nós nos encaixamos dentro dessa palavra, e nós fazemos a palavra de Deus um plano de vida para nós. Quando nós começamos a entender este mover de Deus na nossa vida, e você entendendo isso agora, você vai entender que você vai poder rejeitar ou aceitar. Mas quando nós aceitamos, nós começamos a declarar. E quando nós declaramos, nós estamos, como se diz, concretizando aquilo na nossa vida. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos e vigiarmos de onde nós estamos recebendo essas mensagens. Por isso que é importante nós entendermos quem somos, onde estamos e que influência estamos recebendo na nossa vida. É verdade. Amém? Então hoje, eu creio que nós podemos dizer que nós andamos um pouquinho mais. Semana que vem, perdão, o pastor Luiz que vai estar ministrando, mas na outra semana nós vamos estar tendo uma terceira parte, que vai mostrar para vocês como Jesus se movia entre esses dois mundos e como nós podemos andar nesses dois mundos. Amém? No mundo espiritual e no mundo natural. Amém? Como receber algumas coisas de Deus e manifestá-las na terra. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé. Pastor, Sim. a irmã Rafael, a irmã Margarita vai se internar segunda-feira. Eu gostaria de pedir para que todos estejamos orando por ela, que ela passasse a receber oração. Ela Amém. está com diabetes e a pressão alta, então vai Amém. se internar. Glória a Deus. Irmã. Nos colocamos em pé e eu vou levar a senhora na oração. Vamos fazer assim, Ai, oração. essa máscara para colocar uma mão só, eu. Maluco. Amém? Pastora, não pode. Coloquemos a mão na frente. Nós vamos orar. Hoje nós fizemos, foi uma ministração para nós entrarmos nesse lugar. Eu quero que você entre lá. Porque tudo já está preparado para a senhora Margarida lá em cima. Amém. Então, ela só pode ser revelado, só pode ser manifesto na terra quando temos o conhecimento daquilo que está preparado. E nós temos o conhecimento, hoje nós temos o conhecimento de entrar naquele lugar. Amém. Então nós vamos entrar todos lá, nós vamos pedir pela saúde da irmã, pela cura da irmã, recuperação completa da irmã. Amém. Porque eu sei que Cristo morreu na cruz não foi para fazer meias coisas, ele fez as coisas por inteiro. Amém. Amém? E nós cremos nesse Deus, vivemos nesse Deus, somos entregue a esse Deus. Amém. Amém? Aleluia, se não fosse o azeite. Pastora Ana, Glória. Os obreiros estão sempre prontos, né, pastora? Pepinina, né? É Espírito Santo, filha. Eu nunca trago. Né? Sabe, né? Você pode. Espírito Santo tocar, né? Graças e glória a Deus. Nós estamos sempre todas as nossas ministrações levam para esse tipo de coisa, para ser manifesto as coisas de Deus na terra. E a cura, o milagre é uma coisa que Deus fez. Jesus fazia isso constantemente. Né? Nós somos representantes do reino, temos autoridade para isso. A irmã já viveu muitas coisas desse tipo. Né? É, por vários milagres. O pastor Sérgio estava falando e eu estava assim, eu olho, porque o sangue de Jesus é que cura, né? Foi o ato que ele fez no Calvário é que nos cura. Mas tem um versículo na palavra que diz assim, está alguém entre vós enfermo? Chame o presbítero, o pastor, e unja, e a oração do justo muito faz em seu efeito. Então, esse óleo aqui, eu tenho ele lá, e eu nunca trouxe ele na minha bolsa. E hoje, a hora que eu ia vir, o Espírito Santo me sobre o coração. E ele falou assim, leva o óleo, leva o óleo. Talvez vai precisar do óleo hoje, sabe? Veio isso no meu coração, e é muito incrível, porque eu estava aqui. Senhor, eu vou perguntar ou não vou? E o óleo? E o óleo? Estamos conectados, pastor. Aí eu
mas o Senhor Espírito Santo, é Ele que Nosotras, cuida. é. Não é nós, é Ele que cuida, amém? Amém. Esse óleo eu deixei guardadinho e eu sempre carrego na minha bolsa, mas aí eu tinha tirado, porque eu troquei de bolsa, né? Aí eu peguei ele e trouxe. Ele tá melecadinho, assim, porque vazou um pouquinho aqui pra perceber. Não tem nenhum tixo por aí? Amém? Então é assim que Deus, o Senhor opera, amém? Amém. Ele é poderoso, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Jesus Él le lindo. enseña a Margarita que va a recibir la cura. Crea. Será que ela entendeu tudo que eu falei? Ela ficou com um olhar de interrogação. Depois da ação dela. Entendeu? Amém? Ah, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, assim como diz a tua palavra, nós ministramos hoje. Que você possa trazer agora, Senhor, diante de ti, Senhor, aquilo que foi muito resto no céu. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, ó Deus, como diz a tua palavra, Pai. Hoje, glória a Deus, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda diabetes, Em Pai. nome de Jesus. Nós ordenamos que saia do seu corpo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Também, Deus amado, toda supressão, Pai, seja regulada agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós autorizamos, em nome de Jesus, a regulamentação, Senhor amado, dessa pressão, desde que seja regulada, em nome de Jesus, que a diabetes saia, Pai, que todo espírito de enfermidade saia, toda fraqueza saia, seja restaurada as suas forças, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos agora, Pai, a restauração da vida dela, Pai, em nome de Jesus Cristo agora, Pai, que teu nome seja glorificado, teu nome seja exaltado, Pai, pela cura da irmã Maria, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo agora. Ó Deus, e requeremos, ó Deus, na tua presença, ó Deus, ó Deus, a cura dela agora, Pai, porque a tua palavra diz, Senhor amado, que Deus amado, que o Senhor morreu na cruz, ó Deus, para trazer a cura sobre os teus filhos. Levou sobre si, ó Pai, toda a cura, Senhor, toda doença, ó Deus. Levou sobre si toda enfermidade. Pelas tuas pesaduras, ó Deus, nós somos curados, ó Pai. Nós declaramos agora a cura completa sobre o teu corpo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, segunda-feira, amanhã, dia 25, Pai. Ela vai ser internada para constatar o milagre das tuas mãos na vida dela. Em nome de Jesus Cristo agora, Pai. Ela vai testificar, para glorificar o teu nome, em nome de Jesus, aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Aleluia. Quero orar pelas suas páginas. Quiero orar por su esposo, porque él está mal de la columna también, ¿no? Amém. Ela tá muito difícil. Só para dar uma tiradinha. Aleluia, Deus. Magnificado seja o Pai, teu nome. Oh, aleluia, Deus. Santo Espírito. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, de igual maneira, Senhor amado, nós estamos na tua presença. Sim. Teu Espírito Santo manifestou nesse lugar, Deus, de maneira gloriosa, Pai. E por isso, Deus, agora eu ministro sobre a vida do teu filho. Glória, Senhor. Toda dor de costas, Deus, todas as coisas, Pai, sejam restauradas agora, Pai. Que esta dor seja expulsa da vida dele. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós ministramos cura sobre a vida dele, Pai. Porque pregamos um Deus vivo, um Deus que ressuscitou dos mortos, um Deus que ressuscitou, Senhor amado, das regiões celestiais. Senhor amado, Deus tem todo o poder em suas mãos agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós ministramos cura sobre ele agora. Toda dor saia, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E ele seja revigorado, fortalecido, Senhor amado, para glorificar o teu nome, Deus. Nós ministramos sobre a vida dele a cura agora, Pai. Em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade saia dele agora, Pai. Nós ministramos, Senhor amado, a libertação dele agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Para glorificar e exaltar o teu santo, poderoso e amado nome, Jesus. Amém. Gloria a Dios. Graças, Senhor. Aleluia. Graças, 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 graças. Oh, Espírito Santo, essa é glória, 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 glória. Oh, Espírito Santo, continua, Senhor, o mover do teu poder. Continua manifestando. Senhor, que a cura, Senhor, seja completa. Em nome de Jesus. Glória, 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 glória. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Deus é grande. Deus é grande e poderoso é como grande, Senhor. Agora que os irmãos já estão. Aleluya. Amém. Vamos a terminar o culto, ¿no, pastor? Vamos terminar o culto. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deixa eu limpar minha mão. Irmão, assim como os irmãos estão em pé,
Glória a Deus. Glória, aleluia. Vamos glorificar a Deus. É, Jesus. Pai amado, nós queremos te glorificar, te exaltar Sim, pela tua Senhor. bênção, pelo milagre das tuas mãos, pela Te graça da adoramos, tua Pai. vida, pelo amor derramado, pelo sangue derramado, Sim, pela Senhor. graça do teu entendimento, Senhor amado, pela graça do teu Espírito sobre nossas Oh, vidas. aleluia. Nessa noite nós regozijamos e alegramos na tua presença, ó Pai. Aleluia. Deus, nós te louvamos nessa noite, ó Pai. Nós te engrandecemos, te exaltamos, damos toda a glória, honra, louvor e adoração, porque tudo aquilo que você fez nesse lugar, você fez para te honrar, para te louvar e reconhecer que o Senhor está assentado sobre todas as coisas, sobre todos nós, Pai. Que o Senhor governa, que o Senhor nos ministra, nos abençoa, nos levanta, Senhor amado, do lugar que nós estamos para colocar no lugar de glória, Pai. Sim, Nós te Senhor. louvamos e te adoramos a Ti, Senhor amado, porque Tu és Rei e sacerdote sobre as nossas casas, ó Pai. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os anjos do Senhor estejam protegendo a cada casa dos seus filhos, ó Pai. Que o Teu Espírito Sim, Santo Senhor. esteja permanecendo sobre a vida deles, ó Pai. Onde colocar as suas mãos, sejam colocar, Senhor, as suas mãos sejam Em próximas, nome de abençoados. Jesus Cristo. Senhor amado, que eles cresçam a cada momento, a Em cada nome hora, de ó Pai. Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Que Teu papai. sangue permaneça sobre a vida dos Teus filhos, ó Sim, Pai. Deus. Que possamos ter uma semana de vitória, de Aleluia. glória, de graça, de bênção debaixo das Sim, Tuas papai. mãos. É que eu te Glória. peço, em nome do Em Senhor nome Jesus de Cristo. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus.